Lição de número 10: a restauração nacional e espiritual de Israel. Quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, a visão a respeito do Vale de Ossos Secos é uma das visões mais conhecidas do livro do profeta Ezequiel. Essa visão traz uma mensagem de restauração nacional e espiritual do povo de Israel. Na lição de hoje, apresentaremos o Vale de Ossos Secos. Também veremos a dispersão dos judeus entre as nações ao longo da história. E, finalmente, meus queridos irmãos, constataremos o milagre do século XX, representado no povo de Israel. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre é a glória e a justiça de Deus, a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje, queridos irmãos, estudaremos a lição de número 10, cujo tema é a restauração nacional e espiritual de Israel, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Texto áureo. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11 e versículo de número 26. Verdade prática: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Muito bem, meus queridos irmãos, leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículos de número 1 até o versículo de número 14. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o significado da visão do Vale dos Ossos Secos. Segundo objetivo, explicar a dispersão dos judeus entre as nações. Terceiro objetivo, constatar o milagre do século XX. Meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos com seus subtópicos e estudaremos cada ponto. No primeiro ponto, estudaremos sobre o significado do Vale de Ossos Secos. A restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. No segundo ponto, estudaremos sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Israel experimentou 2 diásporas, ou seja, 2 dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, a segunda com os romanos. Terceiro ponto, estudaremos sobre o milagre do século XX. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia Sagrada. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim.
Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições estão agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta, caro professor. Caso você tenha perdido as lições anteriores, a você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora e está conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: sobre o significado do vale de ossos secos. E o primeiro tópico, os ossos secos, versículo de número 1 e o versículo de número 2 está na leitura bíblica em classe. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Meu querido irmão, o contexto, na visão que Deus mostrara ao profeta, era de desolação e desesperança. Perceba, Israel perdera a fé no único Deus verdadeiro, indo após outros deuses. Israel estava cativo nas terras de Babilônia, como consequência de sua rebeldia e apostasia, tendo ignorado a necessidade de arrependimento anunciada pelos profetas. Na visão, o profeta se acha em um vale cheio de ossos sequíssimos. A missão do profeta nessa visão era de levar ao povo judeu uma mensagem de restauração. Queridos irmãos, a cena é impressionante por três aspectos. Primeiro aspecto, a perplexidade de Ezequiel diante do grande número de ossos. A visão sugere os restos de uma grande catástrofe. Segundo aspecto, os ossos estão na superfície do vale, à semelhança de cadáveres aos quais foi negado um sepultamento adequado. Na qualidade de israelita e especialmente de sacerdote, Ezequiel sabia quão importante era o tratamento adequado dos cadáveres humanos. Terceiro, queridos irmãos, o profeta fica surpreso diante da extrema secura dos ossos, a qual indica que as pessoas cujos restos eles representam deveriam ter morrido há muito tempo. A narrativa não deixa qualquer sugestão a respeito de a quem os ossos poderiam pertencer, mas a figura é de morte com todo o seu horror, intensidade e finalidade. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao segundo tópico da nossa lição: o significado da visão. Querido professor, querida professora, para os exilados na Babilônia e os sobreviventes em Judá, depois da destruição de Jerusalém e do templo, não havia mais esperança diante de tal desolação. Eles mesmos se viam como ossos secos. O Senhor explica isso a Ezequiel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Essa é a parte mais crucial da profecia, pois explica que o vale de ossos é a nação de Israel que fora extinta. Deus acrescenta ainda, queridos irmãos, que eles mesmos assim se identificam.
Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a esperança, fomos exterminados. Outras versões traduzem assim: nós estamos cortados. Almeida Revista e Corrigida. Somos inteiramente exterminados na versão tradução brasileira. Estamos de todo exterminados na Almeida Revista Atualizada. E na nova versão transformadora diz assim: nossa nação acabou. Perceba, a tragédia judaica era a extinção da nação. O povo estava espalhado por toda parte como pátria, sem um governo e sem território. O Estado havia sido extinto. O povo havia perdido completamente a esperança de reviver os dias áureos de Davi e do rei Salomão. Mas, com a visão do vale, cujos ossos voltam a viver pelo poder de Deus, isso mostra que, da mesma maneira, o Senhor vai trazer os judeus dispersos por toda parte do mundo para a terra de seus antepassados. Glória a Deus. Irmãos, a visão do vale é uma demonstração do poder de Deus para cumprir a sua promessa. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição sobre a dispersão dos judeus entre as nações e o primeiro tópico, as diásporas de Israel e de Judá. Primeiro nós vamos estudar o que é diáspora. Diáspora significa dispersão de povos por motivos políticos ou por motivos religiosos. O termo diáspora refere-se originalmente aos judeus dispersos fora da Palestina durante os períodos grego e romano. A principal causa da diáspora foi a deportação dos judeus para o exílio por seus inimigos. Veja, meus queridos irmãos, os assírios levaram judeus da Samaria para o Oriente no ano 722 a.C. e os babilônios levaram alguns de Jerusalém no ano 586 a.C. Depois disso, os judeus foram levados para Roma como escravos. Primeiro, queridos irmãos, devo observar que a atual dispersão de Israel entre as nações, isto é, a diáspora, começou depois da destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 da era cristã. Como resultado disso, todas as comunidades judaicas viveram fora da terra de Israel até o início do retorno. Veja que, ao longo dos últimos anos, tem se intensificado o movimento de retorno a Israel de judeus que estavam espalhados por diversas nações do planeta. Veja isso, queridos irmãos, desde 1948, quando o Estado israelense foi reconhecido e o número de judeus no território era apenas de 800 mil, o aumento da população agora é cerca de 5.200.000, um crescimento de 650% aproximadamente. Esse movimento, para muitos estudiosos, representa o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento, quando diferentes profetas, tais como Isaías, Jeremias, Ezequiel, anteciparam esse movimento. Queridos irmãos, vemos que Deus está cumprindo a profecia bíblica sobre o que aconteceria ao povo judeu quando estivessem espalhados por todo o mundo durante o tempo que chamamos de diáspora. A maioria do povo judeu ainda está fora da terra de Israel, vivendo na diáspora. Agora, irmãos, estamos vivendo em tempo de transição, nos quais a diáspora está em processo de conclusão.
Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo item fala sobre a restauração nacional, que está nos versículos de número 6 até o versículo de número 8, que diz assim: E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Querido professor, querida professora, essa parte do oráculo mostra o que Deus vai fazer e como isso será feito. Perceba a pergunta do Senhor ao profeta: será que estes ossos podem reviver? Serve para lembrar o profeta do poder de Deus para trazer à vida até mesmo os ossos. Ezequiel sabia a resposta, sem dúvida alguma, mas devolveu a questão ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, tu o sabes. Então, Deus ordena a Ezequiel: profetize para estes ossos. E o conteúdo da profecia é: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Perceba que é como se o profeta estivesse falando a um auditório ou a uma multidão. Ele recebe a incumbência de proclamar sobre os ossos secos a palavra profética para que eles prestem atenção no mensageiro autorizado que vai trazer a mensagem divina. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Esse Espírito é o elemento crucial para a vida. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Os tendões ou os nervos é pelo tendão ou nervo que um músculo se prende a um osso. Perceba, queridos irmãos, depois de religar os ossos com os tendões, virá a cobertura dos ossos com a carne e em seguida a carne será revestida com a pele. A vivificação dos ossos por meio da entrada do Espírito é a razão dessa restauração. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Frase essa muito comum na profecia de Ezequiel. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa, porque agora nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição sobre o milagre do século 20 e o primeiro tópico, o testemunho de Deus para o mundo. Veja o que nos diz a palavra profética: eis que te livrarei, versículo de número 10. Eu sou contigo para salvar, versículo de número 11. Agora, irmãos, é importante afirmar isso. Quando chegou o tempo de serem libertos, o Senhor Deus estava com eles, pronto para, na primeira oportunidade, livrá-los da sua aflição. Primeiro, embora eles estivessem longe, distantes de sua própria terra, a salvação os encontraria e os traria de volta, tanto a eles como a sua descendência. Segundo, embora estivessem agora cheios de temores, chegará o tempo em que descansarão e ficarão sossegados, salvos e tranquilos, e não haverá quem os atemorize. Versículo de número 10. Terceiro, embora as nações para as quais eles haviam sido espalhados fossem destruídas, eles seriam preservados dessa destruição. Versículo de número 11.
diz assim: darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim. Quarto, embora Deus os corrija, e com razão, pelos seus pecados, o Senhor Deus retornará a eles em misericórdia, e nem mesmo os pecados que praticaram impedirão o seu livramento quando chegar o tempo determinado por Deus. Quinto, embora os seus adversários sejam poderosos, Deus os abaterá e quebrará o seu poder. Versículo de número 16. Todos os que te devoram serão devorados. Assim, o livramento de Sião será efetuado pela destruição de seus opressores. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque há um Deus que julga na terra, um Deus a quem a vingança pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, o próximo tópico fala sobre a restauração espiritual. Diz-nos a palavra do Senhor: porei em vós o meu espírito e vivereis. O poder que dá vida, que efetuou a ressurreição nacional, é identificado como o Espírito de Deus. Este versículo mostra que a renovação foi espiritual, não meramente física. O povo recebeu de volta a sua terra, mas também foi transformado. Querido professor, querida professora, acerca do futuro de Israel, existem duas promessas tão claras que é impossível espiritualizá-las. A primeira é: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor, o teu Deus. Amós, capítulo 9 e versículo de número 15. Essa é uma declaração muito clara. A promessa que se refere à restauração terrena de Israel está sendo cumprida de forma grandiosa no Oriente Médio, diante dos olhos do mundo inteiro. A outra promessa encontrada no Novo Testamento refere-se à restauração espiritual, que diz-nos assim: que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Romanos capítulo 11, versículo 15. Assim como hoje o cumprimento das promessas naturais está acontecendo diante de nós, as promessas espirituais a Israel igualmente se cumprirá. Todo o Israel será salvo. Muito bem, meus queridos irmãos, então perceba que nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Também comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém.